Boa noite, gente. A paz. Vocês estão bem? Eu estou feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu creio que Jesus ele tem algo não a começar, mas a completar a nossa vida. Acho que aqui... Quantos ainda não me conhecem? Tem bastante gente. A gente teve no período de carnaval, né, junto com vocês. E foi um dos lugares onde eu pude sentir mais fome de Deus, mais desejo por Jesus. Né? No dia minha esposa não pôde ir lá comigo, eu falei pra ela, minha esposa tá ali atrás, Amanda, ó. Isso aí é graça, misericórdia de Deus. Se não chegou, vai chegar na sua vida ainda. Aí, gente, vamos lá. Mas eu falei pra ela, olha, você perdeu, a galera lá tem muito desejo por Deus. Gente, eu tenho falado um pouco sobre isso. Lembra quando Jesus estava pregando a multidão e de repente foi ficando tarde, os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, despede eles, porque daqui a pouco vai ficar tarde, vai anoitecer, e o que é que eles vão comer? Jesus falou assim: não, de maneira nenhuma. O que a gente tem aqui? Ele falou: tem um menino lá com 5 pães, 3 peixinhos. Então eu quero dizer para você que essa noite é o que eu tenho para você: 5 pães e os 3 peixinhos. É 5 pães e 3 peixinhos. E talvez 5 pães e 3 peixinhos para todo mundo aqui, cada um vai comer só um pouquinho. Ou talvez alguns vão comer e você vai ficar com fome. Mas eu quero dizer que assim como aquela multidão, se tiver muita gente com muita fome, esses 5 pães e 3 peixinhos, eles vão ser multiplicados na sua vida. Eu tenho uma porção, mas essa porção é muito pequena. Eu tenho uma porção, mas essa porção, ela é muito pouco. Se você tiver muito desejo por Deus essa noite, se você tiver muita vontade de Deus essa noite, Ele vai multiplicar, e glória a Deus, porque Ele sempre multiplica. Ele sempre multiplica. Mateus 13, acho que a partir do versículo 44, se não me falha a memória, vai dizer algo que eu quero começar para falar com vocês. Diz assim, que certo homem, ele encontrou um tesouro. Aí diz que quando ele encontrou esse tesouro, ele enterrou novamente esse tesouro. Depois que ele enterrou esse tesouro, ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela terra. Aí vai dizer nos versículos de baixo, que certo negociante encontrou uma pérola de grande valor. E agora ele cata aquela pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Sabe, gente, nós um dia encontramos um tesouro, um dia nós encontramos uma pérola de grande valor, um dia nós encontramos essa pedra preciosa. Mas só encontrar não é o suficiente, só descobrir que existe algo não é o suficiente. Tanto esse homem quanto esse negociante, eles foram e venderam tudo o que tinha para poder adquirir. Minha pergunta para vocês, para começar essa noite, gente: quanto vocês estão dispostos a dar, a vender, a entregar para adquirir aquilo que ele tem? Quantos você está disposto a abrir mão para adquirir o que ele tem? Eu sou uma pessoa que eu peço muita palavra para Deus, não para pregar. Isso aí vem de consequência. Mas eu peço muita palavra para Deus me direcionar. Existem tempos e períodos que eu entro na presença de Deus e eu começo a buscar, parece que eu não sinto nada de Deus. Já aconteceu com você? Você busca, você fala, cara, o céu está de bronze, Deus já não gosta mais de mim, Ele não quer falar comigo. Existem momentos, sabe por que Deus para um pouco de falar? É porque chega um momento que a gente tem que mudar o posicionamento da nossa vida. Você quer que Ele continue falando para você ir, mas, cara, Ele está olhando para você e falando: poxa, você não entendeu ainda que tem que mudar? No começo desse ano eu falei: Deus, me dá uma palavra. Já faz uns 3 anos que todo começo de ano Deus vem e me dá uma palavra. E a palavra de Deus para mim foi assim: falou, Hugo, vou te colocar e te levar para alguns lugares, eu vou fazer algo em você. Tudo que eu quero de você nesse tempo é muita pureza. E a primeira instância, quando fala de pureza, a gente pensa em se separar do pecado, né? E isso é separar, na verdade, falar de pureza, a primeira coisa que a gente pensa é se separar de práticas carnais. Ou só eu penso isso? E eu falei: poxa, Jesus, não que vai ser fácil, mas a gente já vem governando nossa carne, militando contra a nossa carne. Não que a gente já não peca mais na carne, mas
a gente já venceu muita coisa. E de repente eu comecei a entender que Jesus não estava falando dos pecados da minha carne, mas Jesus estava falando da pureza das minhas intenções e motivações. Hugo, por que você está falando isso? É porque, gente, eu tenho certeza que tem muitos aqui que parece que Deus parou na tua vida. Parece que nada mais acontece, nada mais vai. Você vinha crescendo, adquirindo, você vinha voando em Jesus, de repente parou. Mas sabe por que parou? Porque Jesus está esperando. A Bíblia diz em Mateus 9:17 que não se deita vinho novo sobre odre velha. Você pede vinho novo, mas a odre está muito velha. Você pede vinho novo, mas você não quer mudar a sua odre. Vinho fala de tudo que vem de Deus, e odre fala de todo o posicionamento que vem de você. Então talvez hoje é uma boa noite para você mudar o posicionamento. A gente vem para o Evangelho, e graças a Deus isso parou de ser pregado com tanta frequência, mas a gente vem para o Evangelho, a gente acredita, e a gente acreditava, e talvez alguns ainda acreditam, que a gente vem para Jesus resolver os nossos problemas. Parece que a gente vem e fala, pô, agora Jesus vai me dar uma casona, agora Jesus vai me dar um carro 1000 cavalos. Não, cara, Jesus vai te derrubar do cavalo, assim como ele fez com Paulo. Ele vai te derrubar do cavalo. Sabe, ele vai te derrubar do cavalo porque agora você já não precisa mais de um cavalo para andar, porque vai ter uma voz que vai dizer, vai para a casa de Ananias. Você não vai precisar. Então tudo aquilo que te moveu até agora, ele te derruba daquilo. É por isso que você chegou para Jesus e você perdeu tanta coisa, é porque eram aquelas coisas que te faziam caminhar, então ele tira de você e isso é te derrubar do cavalo. Porque quando ele te derruba do cavalo, gente, o perseguidor se torna perseguido. Eu gosto de dizer algo, e eu vou assim com vocês hoje, eu tenho uma mensagem ali, eu não sei se vou pregar ela. Eu gosto de dizer algo, quem foi que bateu em Jesus e crucificou Jesus? Quem foi? Vamos lá, gente. Foram os próprios que ele criou. Então olha, presta atenção numa coisa, o perseguidor se tornou perseguido. Nós somos, a Bíblia diz em Efésios 5, que Jesus, ele é o cabeça da igreja, nós somos o... Então aqueles que bateram no seu corpo, quando Jesus morre e ressuscita, se torna o seu corpo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente bate hoje, tudo aquilo que a gente tem a tendência a ir para cima, lá na frente provavelmente a gente vai se tornar. Bateu no corpo, se tornou o corpo, perseguidor, se tornou perseguido. Onde é que você quer chegar com tudo isso? É que está na hora de chegar um tempo de mudança. Gente, tem tanta coisa que a gente já sabe que Jesus já pediu para a gente abrir mão. Pô, talvez um namoro tonto demais, que não vai para frente, um namoro que atrasa a vida. Meu, abre mão logo, vai querer sofrer, abre mão desse cavalo logo. Vai para cima. Vai para cima, um negociante encontrou uma pérola de grande valor. Ele, sabe, gente, não basta a gente encontrar. Não é porque o meu pastor encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, adquiriu, que essa pérola também é sua. Não é. Não é. A Bíblia diz que nós somos como vaso de barro, e dentro de nós foi colocado uma pérola mesmo de grande valor, algo que vale muito. Então cada um tem a sua pérola. Não acha que porque alguém vendeu tudo, você tem acesso a ela. Deixa eu te dizer, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Entenda o que eu vou te dizer agora. No Velho Testamento existia o templo, e o templo existia 3 partes dele: o átrio, o santo e o santo do santo. No santo do santo só entrava o sumo sacerdote. No santo entrava os sacerdotes, e no átrio qualquer um poderia andar por ali. Agora quando Jesus vem e morre, ele rasga o véu. Sabe o que ele está fazendo, Diegão? Lá existia um processo, pastor, que era átrio, santo e santo dos santos. Então eles passavam pelo átrio, chegavam no santo lugar, ali eles se purificavam, ali tinha a mesa. Então chegava no santo do santo. Entenda o que eu vou te dizer, chegava no santo do santo, se ele entrasse com algum pecado, alguma coisa, ele até iria morrer ali. Só que esse modelo não dava certo, porque senão hoje nós estávamos todos mortos aqui. Então agora sabe o que Jesus faz depois que ele morre? Ele rasga o véu. Agora você não entra mais pelo átrio, agora você entra pelo santo do santo.
Hugo, o que você quer dizer com isso? No santo lugar ficava a mesa, e na mesa tinha os pães da preposição. Então o que você fazia? Você se lavava no átrio, aí você ia ali para a mesa da preposição, ali tinha onde só entravam os sacerdotes, e depois você ia ter o convívio direto e real com Deus. Agora gente, primeiro a gente tem um convívio com Deus, depois a gente transmite na mesa, e depois a gente purifica aqueles lá fora do átrio. Inverteu. Inverteu. O negócio mudou. As coisas mudaram. Gente, nosso Deus é paradoxal. Já ouviu falar disso? Porque numa situação você pode fazer e na outra você não pode. Numa situação você tem que ser. Numa situação ele olha para Pedro e Pedro, guarda a tua espada. Na outra situação ele está dizendo para os discípulos, e levem a espada. É por isso que quem quer viver pela lei morre pela lei, porque acha que tem regras. E de fato, regras são a espada. E quem quer viver pela lei, de fato, morre pela lei. Mas gente, hoje nós vivemos um relacionamento totalmente aberto com Deus. Que para você ele está dizendo, vai para a Judéia, Samaria, e para o outro ele está dizendo, ficar em Jerusalém, porque você precisa ainda ser revestido do poder. Deixa eu entrar na palavra, vai. Estão com a Bíblia aí? Celular? Abram lá em 1 Crônicas 17. Vocês têm desejo de Deus aí, gente? Quantos aqui querem mais essa noite? Deus tem mais, gente. Deus tem mais. Abram aí 1 Crônicas 17. Conforme for abrindo, ouçam. Quem já abriu, olhem para mim. Quantos aqui já tiveram uma sensação assim? Qual é o segredo daquele cara? Eu trabalho, não faço dinheiro. Aquele cara chega, faz umas coisinhas, dá certo os negócios. Ou então eu estudo. O camarada só dá regaço nas aulas e chega na hora da prova, ele vai com nota boa, eu vou com nota ruim. Quantos aqui já pensaram assim, olharam para uma pessoa em determinada área da vida dela e perguntou assim, cara, qual que é o segredo daquele camarada? O que é que aquele camarada faz? O que é que aquela moça faz? Talvez você está aí já faz algum tempo e poxa, você deseja tantas coisas em Deus, de repente alguém chegou e já alcançou. Talvez você até se feriu com isso. Talvez você já pensou assim na igreja, eu estou aqui faz 10 anos, alguém chegou aqui faz 2 anos e já está fazendo tudo. Vai gente, a gente pensa essas coisas mesmo. É que a Bíblia diz que, entenda isso, diz que um agricultor lá, um homem rico, ele vai contratando alguns trabalhadores. Deixa a Bíblia aberta, eu vou conseguir pregar ainda hoje. Diz que ele vai contratando alguns trabalhadores, ele contrata um pela manhã, ele contrata um à tarde, ele vai contratando, e ele contrata outros 5 horas, e tinha que sair às 6, e ele combina um denário com o que entrou às 8 da manhã. Aí na hora dele pagar, ele começa a pagar todo mundo na frente, ele começa desde o que começou às 8 da manhã, até o que começou às 5 horas da tarde, ele paga para todos um denário. O que começou às 8 horas da manhã fala, mas espera aí, eu trabalhei o dia inteiro. Honestamente, eu estou aqui nessa igreja faz tempo. Como é que você vai pagar um denário para ele, como um denário que você vai pagar para mim? Ele fala, olha, o que eu combinei com você, eu não estou pagando o que eu combinei com você. Gente, sabe por quê? Porque não se trata de quem chegou primeiro, se trata de quem está ali. E quando fala dessa parábola, diz assim, o reino do céu é semelhante. Porque não tem tempo. Você lembra lá de Ezequiel 47? Eu gosto muito disso. Ezequiel 47 diz assim, que então o profeta ele tem uma visão, e nessa visão ele anda 500 metros, e as águas dão no tornozelo mais 500, as águas dão no joelho mais 500, as águas dão no lombo, até que ele não poderia mais nadar. Sabe por que não tem tempo? Tem posicionamento.
Porque se fosse tempo, então iria dizer assim, ó, então deu 2 anos e ele andou mais 500 metros. Então deu mais 2 anos e ele andou mais 500 e ele andou mais tanto tempo. Sabe por quê, gente? As águas, elas estão à nossa frente. As águas não vão subir, é nós que vamos ter que descer, só que não tem tempo, tem obediência. Quanto mais cedo você obedece, mais fundo você desce nas águas. É você que tem que vir e descer. É você que tem que vir e mergulhar. E eu gosto de dizer isso, o rio é de Deus. O rio é de Deus. Então todos nós estamos no rio de Deus. Aceitamos, passamos pelas águas. Agora, entenda algo. Imagina que a gente mora no mesmo prédio. Mesmo prédio. Só que eu moro no térreo e vocês moram no 5º andar. Nós moramos no mesmo prédio, sim ou não? Só que, entenda isso. Só que aquilo que você vê do 5º andar, eu consigo ver do térreo. As águas são de Deus. O Evangelho, nós fazemos parte do Evangelho, mas por que alguns estão vendo coisas que ninguém está vendo? Por que alguns estão manifestando coisas que ninguém está manifestando? É porque as águas são de Deus, mas você vai determinar o nível que você vai estar dessas águas. É você que vai determinar. Então o Evangelho, a salvação, todos entram pela mesma porta, mas gente, a Bíblia diz, lá em Mateus 11, que desde o dia de João Batista, o reino é tomado por esforço. Então você é salvo, glória a Deus por isso. Mas a salvação é só uma porta que eu entro para uma sala que se chama Reino de Deus, e agora eu vou ter que começar a abrir mão do que eu tenho para entrar nesse lugar. Você pode ver que Ezequiel 47, qual que é o último estágio? É quando agora já não dá mais para andar, ele tem que nadar. E alguém aqui nada com bolsa nas costas? Eu nunca vi. Por quê? Você vem carregando bagagem, mas na hora que fica profundo você tem que jogar as bagagens fora, querido. Tem que ficar para trás. Tudo fica para trás. E vou te dizer, o rio é de Deus. O rio é de Deus. Então não queira, entrou, quer ir profundo, eu vou te dizer algo. Já não é você mais que comanda. Enquanto você andava, teu pé estava no chão. Agora você vai ter que ser levado por essas águas. Eu ouvi algo esses dias, eu aprendi algo que me pegou bastante. Lembra de Moisés? Quando Moisés nasceu, olha só, gente, que importante isso. Quando Moisés nasceu, o que a mãe de Moisés fez com Moisés? Colocou Moisés nas águas. Agora Moisés, ele é criado pela família lá do faraó, ele vai sendo criado, e diz que Moisés fica grande, fica forte, se torna quase que um príncipe lá no Egito. Agora precisa de alguém, e isso que é o mais legal, aí agora precisa de alguém para cuidar de Moisés. Quem que eles chamam para cuidar de Moisés? A mãe de Moisés. Ela tem o privilégio de cuidar dele até ele crescer. Gente, entenda uma coisa, tudo que é imaturo e sem recurso em você, coloca no rio de Deus, que ele volta maduro e com recurso. É imaturo e sem recurso, coloca no rio de Deus. Só que na hora que for para o rio de Deus, não espera voltar não. Entenda uma coisa, lembra quando Abraão, isso aqui não vai terminar bem, gente. Vocês lembram quando Abraão subiu para sacrificar Isaac? Lembra? Ele subiu lá e ele já ia matar mesmo Isaac. Gente, tem coisas que Deus pede para nós que é o pedido de Abraão. Tem coisas que Deus te pede só para ver até onde está o teu coração. Agora, se você chegou para matar e você não conseguiu matar, quer dizer que aquilo era Isaac na sua vida. Agora você chegou para sacrificar, ele deixou para sacrificar, cara, era só para um tempo, não era Isaac, era apenas um cordeiro na sua vida. A gente vive sacrificando até que o cordeiro passa na nossa frente. Porque ele subiu para matar o seu filho, Deus providenciou o cordeiro.
Então a gente sacrifica até o cordeiro passar na nossa frente, porque depois que o cordeiro passa na nossa frente, Oséias vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então eu quero te dizer, gente, quando Jesus te pedir algo, querido, quando Jesus te pedir algo, vai e faça. Porque existem coisas que é para a gente carregar para a nossa vida toda. Agora existem coisas muito boas que Deus nos deu, mas é só para um tempo. Coisas que são só para um tempo. E, gente, se a gente catar manifestação que é para um tempo e fazer daquilo doutrina, isso vai se chamar religiosidade. Tem coisas que são para um tempo na nossa vida. Tem coisas que elas vêm, elas agregam demais, mas, gente, não é para permanecer, aquilo foi para um tempo. Porque na hora que o rio fica fundo demais, se você não mudar o jeito, você vai morrer afogado, você vai querer andar no rio fundo, agora é hora de nadar. Mudou o tempo, muda o jeito. Vamos lá, gente. Vamos ler a palavra aqui. Eu tenho até que horas? Gente, não fala isso pra mim. Ontem terminou 1h20 da manhã, tá? Agora vocês ficaram assustados, né? 1 Crônicas 17, a partir do versículo 1. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã e disse, veja, moro em um palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa simples tenda. Versículo 2, Natã respondeu a Davi, faça o que tem em sua mente, pois Deus está com o rei. Quantos aqui já tinham lido essa passagem? Deixa aberto aí que a gente vai ler mais, mas por enquanto é isso. Olha só, tem um morcegão aí. A história vai contando algo para nós nos capítulos anteriores. A arca foi levada. O que representava a presença de Deus foi levado do meio do povo de Deus. Gente, entenda uma coisa, o povo de Deus sem a presença de Deus não é nada. Então a arca foi levada. Então Davi, ele levanta uma comitiva e fala, olha, nós vamos buscar a arca, nós vamos buscar a presença, nós iremos trazer a presença novamente para Israel, para Jerusalém. Então Davi, ele levanta aquela comitiva, e na hora que eles estão indo buscar a arca, diz que eles estavam levando a arca em carros de boi. Gente, presta atenção nisso. Então tropeçaram-se os bois, a arca foi cair. Diz que um homem que se chamava Uzá pôs a mão. Um homem de boa intenção pôs a mão. E na hora que Uzá põe a mão, diz que Deus se irou com ele e matou ele ali naquele lugar. E quando aconteceu isso, Davi se indignou, eles ficaram muito tristes. Então eles foram até a casa de um homem que se chamava Obed-edom. Então na casa de Obed-edom ali a arca ficou durante 3 meses. E a Bíblia diz que durante esses 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada em todos os seus caminhos. Então entenda uma coisa, quem foi o homem que relou na arca e morreu? Por quê? Porque não dá para a gente tentar usar a presença. Não dá para a gente ficar querendo usar a presença. E aonde é que ele morreu? Foi quando Uzá tocou na presença na estrada. Gente, pega o cenário do nosso país, do cristianismo ao longo dos anos. Quantas bandas começaram a ficar famosas? E daí você queria trazer uma delas, era 200 mil reais, uma banda cobrava para poder ir até um lugar e fazer um show. Hugo, você acha tudo isso errado? Eu não sei o que eu acho. Mas eu quero dizer e fazer uma pergunta, onde é que estão eles hoje? Por quê? Pessoas que quiseram usar a presença na estrada. Agora, Obed-edom traz a presença para sua casa. Sabe por quê, gente? A gente tem que parar de querer usar a presença na estrada, no púlpito, na plataforma, e tem que trazer ela para casa. Porque agora que levam a presença para casa de Obed-edom, todos os planos daquela família prosperam. Como pode uma mesma arca, uma mesma presença, que mata um homem, mas no outro lugar ela faz prosperar?
Como pode? É porque, gente, a presença de Deus ela não foi feita para ser usada. A presença de Deus não foi feita para a gente entrar, mas foi feita para vir para uma casa e habitar. E o que eu acho interessante é que parece que Deus vai dando cordas. Agora, Davi, a Bíblia diz aqui que quando Davi havia se estabelecido, então ali acontece da arca ficar na casa de Obed-edom durante 3 meses. Diz que todos os caminhos deles prosperavam. Aí vai passando mais a história mais para frente, então agora Davi, ele entende, ele levanta os sacerdotes, os levitas, e agora é os levitas que vão buscar a arca. Mas sabe por quê, gente? Porque a arca, se você for ler lá no livro de Êxodo, não é Êxodo, é Levíticos, Números, está na Bíblia. Você vai ver Deus dando as coordenadas de como deveria se carregar a arca. E a arca, ela não era carregada por bois, ela era carregada por levitas. E bois representam pela força, a presença não vem pela força. A presença não vem pela força, a presença, ela vem por homens ungidos. Os levitas, homens escolhidos. E agora ele levanta os levitas, e eles vão buscar a arca. Agora a arca ela volta para Israel. E o lugar que a arca ficou foi em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jerusalém representa o coração de Israel. Então a Bíblia, aqui onde nós lemos, diz que agora que Davi havia se estabelecido. Sabe por que Davi se estabeleceu? Porque ele trouxe a presença para o coração de Israel. Então todas as vezes que a gente trazer a presença para o nosso coração de fato, a gente vai se estabelecer. Salmos 24, eu gosto muito do Salmos 24, porque o Salmos 24 ele diz assim, versículo 3, olha, quem subirá ao alto monte, e quem permanecerá naquele lugar? E eu sempre tive um entendimento que não deixa de ser verdade desse versículo, que a gente tem que subir e permanecer da forma que a gente subiu. Mas deixa eu te dizer, todos nós um dia subimos ao monte do Senhor, todos nós um dia nos atentamos para quem era Deus e começamos, a alçar alguns passos, e esses passos foram exigindo de nós esforços, e quem vai subir para um lugar sempre tem que se esforçar. Mas eu achava que alguém já subia, porque o versículo 4 diz assim, aquele que tem mãos limpas, coração puro, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E eu comecei a entender que ninguém sobe desse jeito, mas conforme a gente vai subindo, o Espírito vai nos mudando. E eu entendi um princípio muito poderoso. Sabe quem é que vai permanecer nesse lugar? Não é quem permanece mudado, é quem permanece mudando. Porque, gente, sempre tem um pouco mais. A partir do momento que nós começarmos a ouvir palavras, pregações, e parece que nada mais é novo, eu vou dizer que não é que nada mais é novo, é que teu odre está velho demais, e para não romper, Deus nem está te permitindo ouvir o que é novo. Porque sempre tem algo mais, sempre tem algo novo. O dia que a palavra parar de se renovar, cara, é porque Jesus voltou e se revelou. Sempre tem algo novo para nós, sempre tem algo novo, sempre tem algo fresco. Sempre tem. E o que eu acho mais engraçado é que a Bíblia não diz que melhor é o começo do que o final, mas diz, olha, é melhor o final do que o começo das coisas. Então o que Deus tem para manifestar agora já é maior do que o que Deus manifestou ontem, porque melhor é o final do que o começo. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que é Jesus, esse não falhou. Sempre é melhor. E agora Davi se estabiliza, porque a presença nos estabiliza. Gente, somente a presença vai te deixar um homem e uma mulher consistente em Jesus. Não vai ser você com a tua capacidade de ser bom, não vai ser você com a sua capacidade de ser santo que vai se tornar alguém permanente em Jesus, mas vai ser você com o coração humilde dizendo, Jesus, eu caí, eu não aguento mais cair, me liberta disso. Então Davi, quando ele se estabiliza, ele chama o profeta. E ele fala assim para o profeta, olha, eu vivo num castelo aqui que é de cedro, uma casa feita de cedro, e a presença está numa simples tenda.
Gente, entenda uma coisa. A presença pode até te dar um castelo, mas ela não precisa do seu castelo. Nada potencializa a presença. O meu dom não potencializa a presença. A presença é a presença. A presença carrega o atributo de Deus. E o atributo de Deus é aquele que era, é e sempre será eternamente. É por isso que quando a gente vai definir Deus é muito difícil, porque Ele é. Mas como assim? Ele é. Quando Moisés fala para Deus, fala: Deus, e quem eu vou dizer que o Senhor é para Faraó? Diga que eu sou, está enviando. Por que eu sou? O que você precisa? É cura? Eu sou a cura. O que você precisa? É vida? Eu sou a vida. Ele é. Ele é o que falta em mim. Ele é o que falta em ti. Eu vou falar uma coisa para você. O tempo vai passar. O tempo vai passar. Daqui 2 anos, será que você vai ser alguém melhor? Ou será que você vai continuar, sabe, se alimentando dos Moisés da vida? Daqui 2 anos, será que aquilo que Jesus depositou em você vai ser manifesto ou você vai continuar dormindo? Daqui 2 anos, será que você vai continuar pensando que aquilo que Jesus tem para fazer é através do meu pastor, do meu líder? Gente, foi-se o tempo, e nunca foi da vontade de Deus levantar um homem para falar para todo o povo, e todo o povo só comer daquilo que aquele homem dá. Foi-se o tempo. Se você pegar anos atrás, o Brasil tinha 4 pregadores que rodavam o Brasil inteiro e não tinha mais ninguém que pregava, parecia. Hoje você começar a pensar, você vai pensar em uns 50 nomes de pessoas que estão aí derramando sobre o Brasil e não vai acabar. Porque Deus está liberando para quem quer. Eu gosto de falar isso, há profecias que o último avivamento da terra sairia do Brasil. E é de você essa profecia. É de você que Deus está falando. Não é de outros, não. É de você. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim para Abraão: olha, sê tu uma bênção. Ele não fala: eu vou te dar uma bênção. É ser tu uma bênção. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra de Ló? Sim ou não? Ló, ele andou com Abraão e ele até prosperou. A Bíblia diz que ele prosperou tanto que os pastores dele estavam brigando com os pastores de Abraão. Eles tiveram que se dividir. Mas sabe por quê? Porque quem anda com uma pessoa que é uma bênção se torna abençoado. Agora só quem anda com Deus se torna uma bênção. É só quem anda com Deus. Agora eu quero dizer, para de ficar atrás de uma bênção, cara. Vai andar com Deus e ser um abençoado. Quando Abraão chega e fala assim: Ló, escolhe para onde você vai. E Ló pensou: cara, eu estou prosperando. Ló olhou e viu a melhor terra. Ló viu a melhor terra. E sabe, até a melhor terra se torna Sodoma e Gomorra com um homem que não entende o que é ser uma bênção. E agora, a pior terra se torna melhor com um homem que é uma bênção. Até a melhor terra. Porque, gente, é isso. Vamos continuar lendo. Que horas que eu comecei? Alguém pode me falar? Faz assim, então eu comecei faz 10 minutos. Agora, aqui o que Davi estava falando para ele, o que Davi estava falando pro... Vamos ler mais, depois eu vou continuar, senão eu não vou ler. Depois minha esposa fica brava que ela diz que eu não fico lendo a Bíblia. Vai lá no versículo 4.
vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa, sempre acompanhei o meu povo de um lugar para o outro, vamos lá gente, numa tenda, num tabernáculo. No entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Versículo 7. Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei da pastagem onde você cuidava de ovelha e o escolhi para ser líder do meu povo. Estive com você por onde você andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo, também derrotei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que eu, o Senhor, farei uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e se reunir com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei com ele o meu reino. Vou parar aqui. Olha só, aqui parece que Deus se tornou bipolar. Olha, Davi, algum dia eu precisei de uma casa, algum dia eu precisei de um castelo, algum dia eu me questionei aos juízes que eles fizessem para mim uma casa de cedro. Olha, Davi, eu andei com Abraão, Isaac e Jacó, e eu só tinha uma tenda e nunca deixei de vencer os inimigos dele. Eu nunca pedi uma casa boa, eu nunca pedi um super palácio. Aí de repente ele começa a dizer, mas olha, fala para Davi que eu tirei ele do pasto, eu vou fazer ele um dos homens mais importantes de toda a terra, e da descendência dele eu farei uma dinastia real. Então, percebe, é dois contrastes. Primeiro ele dá uma mordida e depois Deus dá uma soprada. Eu entendo aqui uma coisa, na verdade eu entendo duas coisas aqui, prestem atenção nisso. A primeira coisa que eu entendo, Deus estava ensinando para Davi. A segunda coisa que eu entendo, Deus estava ensinando para mim e para você. Por que primeiro ele chama a atenção de Davi? Ele está querendo dizer na primeira coisa para Davi, Davi, minha casa não precisa de um castelo, minha presença é simples. Agora a segunda coisa que ele está querendo dizer para Davi, mas eu entendo o zelo que você teve, porque você teve um zelo, eu vou te tornar um homem famoso, eu vou te tornar um homem que a sua família vai ter uma dinastia real. Então a primeira coisa que Deus quer falar para nós hoje, a presença dele é simples. Gente, a presença de Deus faz de uma manjedoura um trono para Jesus nascer. Mais vale a presença de uma tenda do que Davi e Salomão juntos num castelo. Então a presença de Deus, ela é simples. É a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que Deus está ensinando para nós a respeito de Davi é que o zelo pela presença de Deus vai gerar algo em nós. Onde é que a presença de Deus habitava? Era numa tenda. E a presença de Deus habitar numa tenda ensina algo importante para nós. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Vocês gostam de Hebreus? Hebreus 11. Acharam? A partir do versículo 8. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ele ia. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometido, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando aonde? Vamos lá. Cara, sabe por que a presença de Deus estava explicando, estava ensinando aqui categoricamente para Davi sobre a presença habitar em tendas? Porque, você lembra do jovem rico? Ele chega em Jesus e fala assim, olha,
que eu faço para herdar a terra prometida? O que eu faço para herdar a terra não, a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? Gente, vocês estão comigo, sim ou não? Ele fala assim, ó, você tem que cumprir a lei, ajude os pobres, faça isso. Ele fala, eu já faço tudo isso. Aí Jesus fala assim para ele, olha, então, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e siga-me. Então sabe por que é que a presença habita numa tenda? É porque na hora que a nuvem andar, ela pode andar atrás. Agora quem constrói um castelo no meio do caminho, na hora que a nuvem andar, não vai querer ir atrás. Então a presença, porque nós somos nessa terra como estrangeiros, e se a gente ficar construindo castelos no meio do caminho, qual é o problema de construir um castelo no meio do caminho? É porque na hora que a presença andar, eu não vou querer ir. Qual que é teu castelo? É um namoro que você encontrou no meio do caminho e não dá para ir mais? É uma empresa que você abriu? É uma faculdade que você começou? É o tanto de Bíblia que você aprendeu? É o teu ministério que cresceu um pouco? É isso que se tornou o seu castelo? Hugo, tem problema ter um castelo? Não tem problema desde que você queira entregar, porque Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver. Porque Abraão foi ter Isaac depois que ele entregou, porque eu não tenho o que eu protejo, eu tenho o que eu entrego. A entrega é a maior matéria-prima para a construção, porque depois que eu entrego, Jesus pode vir construir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então tudo aquilo que eu entrego é aquilo que eu tenho. Tanto esse aqui é um exemplo. Deus, a parábola dos talentos, Deus deu um talento para um, deu outro talento para outro, deu 5 talentos, 10 para um, 5 para outros, e o que importa aqui é a mensagem. E um só para um. Aí ele chegou, ele voltou para, e quem tinha recebido 5 multiplicou para 10, o que tinha recebido 2 multiplicou para 4, e agora ele chega e fala para aquele que ele deu um talento. Aí aquele que ele deu um talento fala assim, ó, Deus que colhe onde não plantou, que é severo. Eu sabia que o Senhor voltaria para cobrar esse talento, então eu protegi esse talento. Aí Deus diz assim para ele, servo mau e preguiçoso, por que você não depositou esse talento para que rendesse juros? Aí ele diz assim, agora aquele que tem 10 talentos, vem e pega esse aqui que tem só um talento. Porque ele quis proteger, e aquele que protege perde, agora aquele que entrega é aquele que realmente tem. Então eu quero te dizer, o que você está precisando entregar? Se for para ser seu, é Isaac, se não for, é só um cordeiro que você vai sacrificar. Gente, deixa eu te falar, entenda isso, quem tem semente na mão e não semeia, a semente apodrece. A semente apodrece. E não sei, mas parece que Jesus está querendo falar isso com vocês. Tem gente aqui com muita coisa para entregar. Põe na mesa. Põe na mesa. Põe na mesa, porque se for só um animalzinho, ele vai pegar fogo. Agora se for algo, ele vai ser aperfeiçoado, a palha vai sair. Deixa o fogo descer mesmo, gente. Fogo não queima o que é ouro, fogo queima o que é palha. Para de guardar a palha. E deixa ele aperfeiçoar e deixar reluzente o ouro que tem em você. É por isso que a gente habita em tendas, é por isso que nós somos como estrangeiros, é por isso que a presença prefere uma tenda do que um castelo. Tem algum jovem aqui que nasceu e cresceu na igreja? Sim ou não? Levanta a mão aí. Já passou pela tua cabeça que você queria ter um testemunho legal para contar? Lógico que já passou. Você vê uns camaradas tudo zoado da vida, dizendo que já foi isso, que já foi aquilo. Você fala, cara, eu queria ter um testemunho, é tão impactante. Parece tão legal ter algo para falar. Olha lá, ó, já sai as pérolas aí, ó.
E, gente, passa pela cabeça de quem cresceu na minha esposa, ela cresceu na igreja. Cresceu e sempre ficou lá. Nunca deu uma passeada para fora, graças a Deus. Não tem maior testemunho do que esse. A Bíblia diz que Davi, entenda isso é poderoso. Diz que gigante Golias estava afrontando todo Israel. E afrontando Israel. Então Davi, ele vai levar lá comidinha, marmitinha para os seus irmãos, e ele olha para aquele gigante e ele fala: quem que é esse circunciso que está desafiando o povo de Deus? E ele chega diante de Saul e ele fala: ó, eu vou lutar com ele. Ah, gente, isso é poderoso. Eu vou lutar com ele. Aí Saul falou: mas meu filho, como é que você quer lutar com ele? Ele falou assim: olha, eu já matei urso e leão pelas ovelhas do meu pai, vou matar esse circunciso também. Aí Saul quis pôr uma armadura nele lá, né? Quis dar uma espada para ele. Gente, isso é importante para nós que somos líderes. Muita coisa que funcionou com a gente mudou para esse tempo. Então não queira pôr armadura onde vai de um jeito simples. Agora tem uma coisa. Davi pôde matar Golias, sabe por quê? Porque ele já era experimentado pela vida, um homem fiel. Experimentado pela vida, guarda essa palavra. Agora a Bíblia diz lá, eu acho que é 1 Samuel ou 2 Samuel 11:11, diz que o povo foi para a guerra. Davi já era rei nesse tempo. Então o povo pega e vai para a guerra. Diz que Davi fica no seu palácio. E agora quando Davi está no seu palácio, diz que ele vê uma guriazinha passando lá embaixo. Cuidado com as gurias, gente. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E olha que eu tenho de casamento 3 anos e pouco. Não vou esquecer. Beleza é muito legal, mas cara, cai muito rápido no casamento. Se a pessoa for insuportável, você não vai curtir. Eu sei que a galera que é nova quer ver só beleza. Pô, você é um carinha bonitinho, tô lá. Você é uma menininha bonitinha, tô lá. Vai passar e vai ficar só a chatice dela pra você. Então, gente, eu tenho 2 conselhos para vocês que não são casados. Eu acho que é 2. Primeiro, para vocês, na verdade eu vou dar conselho para os meninos, depois minha esposa dá. É para os meninos. É 2 conselhos para vocês, meninos. Escolham moças que sejam amáveis e doces. E quem aqui é casado? É um conselho ruim esse? Porque quando a mulher vem com doçura, gente, pô, acaba tudo. Agora, meninas, vocês entenderam que para eles foi um conselho, então deixa Jesus mudar aí. Parar de ser um... Mas olha só, gente. Ó, vamos lá, depois nós voltamos um pouco nisso. Olha aqui. Quando Davi foi experimentado pela vida... Quando ele foi experimentado pela vida matando urso e leão, ele adquiriu experiência. Agora, quando Davi foi experimentado a vida saindo com Betseba, ele adquiriu consequência. Então, o que você está achando que é experiência vai vir como consequência. Vamos lá, vocês estão entendendo? Hugo, mas eu queria ir para a vida, pecar, aprontar um monte de coisa. Gente, isso aí não te dá experiência, isso aí te dá consequência. Agora, deixa a vida te experimentar. Deixa a vida te experimentar. Para de querer experimentar da vida. Ah, mas parece bobo, fica levando cruz dos outros. Não, cara, eu estou sendo experimentado pela vida no fundo da casa do meu pai até o dia que vai vir Golias e aí Deus vai me levantar. A Bíblia diz que Davi foi primeiro rei da onde? Quem pode me dizer? Davi foi primeiro rei de Judá. Não foi de todo Israel. E de Judá Jesus veio da tribo de Judá, porque primeiro você governa no lugar onde Jesus nasce em você, para depois governar todo Israel. Primeiro é do lugar onde Jesus nasce em você, primeiro você governa Judá, para depois você governar todo Israel. Às vezes a gente está querendo fazer algo em nível público, mas a gente não está governando nem o nosso devocional em Jesus. Levítico 6:13 vai dizer assim, olha, que o sacerdote tem que levantar toda manhã, tirar toda a poeira do altar.
E, gente, isso lá era para o sacerdote de forma física, mas se você não começar todas as manhãs, levantar, tirar tudo aquilo que é poeira da tua vida, tudo aquilo que é terra, natureza adâmica, isso não vai funcionar na sua vida. O problema é que nós estamos querendo colocar lenha e jogar fogo sem tirar a poeira do velho homem. Essa é a manutenção sacerdotal. Primeiro a gente governa sobre Judá. Primeiro é sobre Judá. Eu acho que eu me perdi onde eu estava. É Crônicas, né? Mas eu acho rápido, eu não tenho problema. Agora olha só uma coisa. Quando Davi... Entenda isso que eu vou te dizer. Quando Davi ficou no castelo, o problema não é que ele não foi para a guerra. O problema não é que Davi não foi para a guerra. O problema é que a arca ia para a guerra. Então, o problema não era o rei não ir para a guerra, o problema era o rei não seguir a presença onde ela estava indo. O problema não é você ter um castelo, o problema é o teu castelo ficar sem a presença. Porque mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando a presença se apertou dele, ele cometeu adultério e assassinato. Então, o erro não está em você pelas coisas que você tem errado. O erro está que você está faltando zelo no teu coração pela presença. Alguém por si próprio não consegue vencer o pecado. Alguém por si próprio não consegue vencer o pecado. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, não é? Depois vai dizer que o verbo se fez carne. Gente, nunca foi vontade de Deus Jesus se fazer carne. A vontade de Deus era que ele continuasse sendo o verbo. Olha só, Jesus o verbo se fez aquilo que ele não era, a carne, para te fazer aquilo que ele era, voltar a ser o que a palavra diz que você tem que ser. Quer que eu diga de novo isso? Ele era o verbo, ele se fez aquilo que ele não era, carne, para te tornar aquilo que ele era, você voltar à origem que a palavra diz que você tem que ser. A vontade dele nunca foi, a vontade dele sempre foi que a palavra se cumprisse em nós. A vontade dele sempre foi essa. E, gente, é através do Espírito que a gente volta a ser aquilo que a gente nasceu para ser. O pastor Anderson Silva, ele até diz que a gente tem que ser aquilo que a gente seria se o pecado não tivesse chegado na nossa vida. Amém? Agora eu quero ler mais um pouquinho. É a partir do versículo 12, lá em 1 Crônicas, 17 mesmo. Olha só, isso aqui é muito louco. Estão comigo? Diz assim: e ele construirá uma casa para mim e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Jamais retirarei dele o meu favor como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como o rei da minha casa. E sobre o meu reino, o seu trono será estabelecido para sempre. Deus disse para Davi que Davi não iria construir uma casa para ele. Agora aqui, Deus está falando de quem? Quem que é o filho que iria construir a casa para ele? Mas nessa época Deus não chamava ninguém de filho. E está dizendo: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Cara, Deus aqui não estava falando para Davi a respeito de um templo. Ele estava falando a respeito de uma casa onde o filho dele iria habitar. Eu vou ler de novo. E ele construirá uma casa para mim. Quem foi construir uma casa para Deus? E estabelecerei o meu trono para sempre. Eu serei o seu pai e ele o meu filho. Gente, aqui estava falando de Jesus vindo à terra, restaurando o altar, a casa que é eu e você, para que Deus pudesse habitar. É disso que ele estava falando. De uma casa que seria construída. Eu tenho certeza, Davi depois ele começa dizendo aqui para baixo: mas quem é o teu servo para que você seja tão bondoso assim? Mas quem sou eu que o Senhor vai dar uma dinastia real sobre a minha família? Mas sabe por quê? Porque Davi entendia muito, mas aqui ele não entendeu nada. Ele achou que ele estava falando da família de Davi, mas gente, não é nada sobre nós.
É tudo sobre o que Jesus vai fazer. É tudo sobre o que Jesus tem para construir. Já parou para pensar que você é a casa que Ele escolheu para habitar? Cara, é você. É você. Talvez você fale, cara, se vocês soubessem o tanto que eu peco, erro por aí. Mas cara, não tem problema. É você a casa que Ele escolheu para habitar. Entre tantos lugares bons, Ele falou, não, eu vou lá no Diegão mesmo, é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou habitar, é lá que eu escolho por casa. Agora, quem levantou o templo, o famoso templo, foi Salomão, não foi? Pensa comigo, Davi tinha dinheiro para levantar ou não? Davi tinha grana para levantar. Mas entenda uma coisa, Provérbios 24:3, a sabedoria edificou uma casa. Dinheiro não é construtor, dinheiro é matéria-prima. Construtor é sabedoria. É por isso que foi o Salomão que escreveu, porque quem pediu sabedoria para Deus? Então é com sabedoria que eu levanto uma casa. Mas tanta gente tem dinheiro, eu vou fazer e nada acontece, porque gente, dinheiro é só matéria-prima, que chega, na hora que chega na mão de quem tem sabedoria, as coisas acontecem. Dinheiro não faz ninguém sábio, mas alguém sábio faz muito dinheiro. É por isso que foi ele quem construiu. Vamos lá para Êxodo agora, que eu vou começar a caminhar para o final. Êxodo 33. Alguém sabe qual que é o segredo? Não, ainda não? Êxodo 33, a partir do versículo 13. Acharam, gente? Estão comigo? Diz assim: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer dos teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar do teu favor. Lembra-te de que essa nação é o seu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhar pessoalmente, não nos faça subir deste lugar. Algumas versões vai dizer assim: se a tua presença não for conosco, não me faça subir neste lugar. Quantas versões diz isso? Algumas. Olha só, e aqui está uma chave que, se você não entender, eu vou jogar o microfone em você. Aqui Deus ele prometeu algo a Moisés, que eles entrariam na terra prometida. O povo começou a errar demais. Deus pegou e falou assim: olha, eu já não vou mais com vocês, eu vou mandar para vocês um anjo. Vocês vão até herdar a terra prometida. Só que não vai ser com minha presença, vai ser com um anjo, porque se eu for com vocês, eu vou matar todo mundo. E Moisés falou para ele: não, você vai ter que vir. Você vai vir. Nós somos seu povo, você vai vir com a gente. Tanto é que Deus fez? Alguém entrou na terra prometida? Só 2, porque Deus matou todo mundo. A gente fala muito a respeito disso, que ele disse que mataria todo mundo, mas a gente não completa dizendo, ele matou todo mundo. Entrou só Josué e Caleb. Até Moisés entrou na dança. Agora olha uma coisa. Ele disse: olha, vocês vão chegar na terra prometida. Só que eu não vou com vocês, pastor. Agora, Moisés entra num processo de intercessão. Você vai com a gente, por favor. Sem a tua presença eu não caminho. Sem a tua presença eu não vou. E Deus agora fala para Moisés, fala: olha, eu vou com vocês e darei descanso. Gente, tem muita coisa na nossa vida que a gente está fazendo para Deus sem a presença, por isso que não tem descanso. E só tem cansaço. Tudo aquilo que você está fazendo para Deus, que está te fadigando, está faltando Deus. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre relacionamento mais uma vez, eu vou falar mais uma vez agora, isso eu gosto muito. Tem muitas pessoas que estão orando para casar já faz bastante tempo. E você está orando, você está pedindo, você está querendo, você está insistindo ali. Deus está dizendo assim: olha, você quer um casamento? Eu vou até mandar um anjo, porque se eu for junto eu te mato. Assim, esse Hugo está sendo radical agora. Aí demorou, está demorando, aí Deus manda um anjo na tua vida. Ele é até bonitinho, ele é até bonzinho.
só que não se parece com Jesus. Por quê? Ah, mas é tão bonzinho, é tão legal, só falta Jesus, só falta tudo, gente. Hugo, você não é a favor que alguém namore com alguém que é lá de fora? Porque você ouviu aquela expressão? É bonzinho, é legal, só falta se converter. Gente, falta tudo. Falta tudo. Bicho, eu acho que pegou bastante gente agora. Cara, entenda uma coisa. Teu casamento vai entrar. Lá eles até iam entrar na terra que mana leite e mel. Você vai ter uma lua de mel. Só que você vai ter uma coisa sem descanso, sem paz, sem contemplar. Vai passar os anos, você vai se lamentar, vai ter gosto de fel o negócio. Mas ó, vamos voltar aqui, vai. Isso aqui, não sei porquê, vocês gostam quando fala dessas coisas, né? Mas agora Moisés, ele fala: olha Jesus, se a tua presença não for conosco, por favor, não nos faça sair desse lugar. Cara, a gente pode chegar em muito lugar, só que se a gente estiver sem a presença, a gente não vai ter descanso. Agora Moisés, ele quase desafia Deus a dizer: olha, eu nem entro na terra prometida, mas eu quero tua presença. Mas sabe por que que Moisés já não precisava mais da terra prometida? Porque Moisés se tornou a terra prometida. Ele se tornou esse lugar. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda para ter tempo com Deus, ele saía, a face dele resplandecia. Porque, gente, essa é a grande jogada do Evangelho. É chegar e falar, a Bíblia diz assim: olha, guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. A salvação é a nossa coroa, mas sabe por quê que Ele nos dá a salvação pela graça? É só para o dia que a gente chegar diante dEle, a gente vai dizer: olha, Deus, eu tenho uma coroa que é a minha salvação, mas eu troco essa coroa simplesmente para te ter. Deus, Ele vem e nos promete uma terra prometida, é só para a gente ter uma desculpa, para ter algo de valor, para devolver e falar: eu só quero o Senhor. Eu só quero o que o Senhor tem, eu dou a terra prometida, eu entrego Canaã, eu não quero saber, mas eu quero só uma coisa: eu quero caminhar todos os dias da minha vida com você. É por isso que a Bíblia diz que mais vale um dia na sua casa, nos seus altares, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque é tudo sobre a presença. O dinheiro não vai te satisfazer, um bom casamento não vai te satisfazer, a fama não vai te satisfazer, mas cara, eu te garanto que na hora que a presença chegar não vai ter falta. Não vai ter falta. Um homem cai no jardim, o outro vence no deserto, mas sabe qual que é a diferença? Não é mais o lugar que você está, mas é o que sai de dentro de você. Não tem mais problema o que está acontecendo, o importante é que a presença está em você. E cara, seja incendiado essa noite por essa presença, sabe? Não espera ter uma oração, não espera ter algo, vai recebendo. Talvez já faz tempo, cara, talvez faz tempo que você deixou de acreditar que Deus fala. Talvez já faz tempo que você se tornou um mendigo emocional pedindo a atenção das pessoas. Mas sabe por quê? Porque falta presença em você. Cara, na hora que a presença chega na gente, a gente se torna tão satisfeito, a gente se torna tão pleno, tão completo. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz, gente, a gente precisa da presença de Deus. Sabe, a nossa geração é uma geração que entende tanto, a nossa geração é uma geração que tem tanto de Bíblia, mas olha, na boa, tem tão pouco de presença. Hoje a gente tem que ter um bom sermão, mas sabe, cara, antigamente a Bíblia diz não. A história conta que um dia, um homem, filho de escravos, chega na cidade, Texas, semi-analfabeto, cego de um olho, começou a evangelizar ali numa rua. De repente ele marcou um culto,
E esse culto começou, e esse culto durou 3 anos interruptos, e esse culto, esse prédio ficava na Rua Azusa. Mas sabe, só precisou da presença, só precisou de alguém que era apaixonado por ela, só precisou de alguém que amava, desejava Jesus mais que a sua própria vida. Só precisou disso, alguém que era apaixonado a ponto de dizer: eu me perco, Jesus, eu não quero mais saber de mim. Tem um homem, eu esqueci o nome dele, ele diz assim: se Jesus nunca tivesse existido e a gente quisesse inventar ele, a gente nunca conseguiria, de tão incrível que ele é. Um homem tão incrível, a ponto de homens irem estudar as características, o caráter, o emocional, o psicológico de Jesus e se converter a Jesus, de tão incrível que ele é. Toda vez que um cientista vai muito a fundo para explicar a inexistência de Jesus, ele se rende a Jesus, porque não tem como. Gente, vocês estão sentindo essa presença? Deus queria mandar um anjo com eles. Na verdade, Deus não queria. Mas sabe, existem várias vezes na nossa vida que Deus vai nos dar a oportunidade que na verdade Ele não gostaria que a gente aceitasse. Tudo que Ele gostaria é que a gente falasse: não, eu até poderia fazer, não é pecado, mas eu escolho ser um nazireu da fé, eu vou abrir mão disso. Eu vou abrir mão disso. Gente, não queira, se torne. Quantos aqui, vamos falar com sinceridade agora, quantos aqui olham para a igreja, para o reino de Deus hoje e vê falhas? Quantos aqui? Vamos lá, eu sou o primeiro. A falha que você vê no reino é a partícula de Deus que estava dentro de você e você não manifestou. Então não é que as pessoas não estão fazendo, é que você não está se manifestando. Toda falta que há no reino tem que se tornar uma responsabilidade nossa. Porque é você que está sentindo, não cobra dos outros aquilo que você está sentindo. Cara, a gente está precisando dessa presença. A gente está precisando dessa presença que convence. A Bíblia diz que não é o muito falar, mas é o operar do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu até chego a pensar algo, que Deus está liberando tanto conhecimento, porque senão ninguém ia acreditar de tanto que falta a presença na gente. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrar para ter tempo com Deus, para de só ler, começa a mergulhar na oração. Volta para o lugar de oração. Você não está perdendo tempo, cara, você está se tornando mais semelhante com Ele. Deus pode te dar um anjo, mas se o anjo te faz alcançar a promessa, mas se a presença for com Ele, você não vai apenas alcançar a presença, você vai amadurecer. Cara, é tempo da graça. No tempo da lei, Moisés, ele envia 12 espiãos. Eles falam: vai lá ver a terra que a gente tem para conquistar. Na hora que volta os 12, quantos acreditam que eles podem conquistar? 2. Agora Jesus cata 12 discípulos. Começa a enviar os 12. Quantos que traem Jesus? 2. Então na lei, 12 príncipes, só 2 deu certo. Na graça, 12 homens que eram os piores da época, só 2 que deu errado, porque a graça de Deus é superior à lei que a gente vai montando e criando. Então quando a graça vai me empurrando, cara, vai dar certo. Toda vez que Jesus fala com a gente, vai dar certo. Agora o problema é que a gente está inventando, é que a gente está tentando, mas sem a presença, e sem a presença causa fadiga, causa dor, causa decepção, mas quando vem com a presença, causa amadurecimento, causa conclusão do propósito real de Deus nas nossas vidas. Cara, Jesus quer fazer algo com a gente aqui nessa noite. Quem vai com o anjo alcança a promessa, mas quem vai com a presença se torna a promessa. Olha só, lembra de Elias?
Elias fez fogo cair do céu. Diz que certo dia Elias, ele estava sobre o monte, subiu um pelotão lá, um general com mais 50. Elias orou, os 50 foram queimados. Diz que subiu mais 50, Elias orou, 50 foram queimados. Agora diz que subiu o último pelotão, o general já chegou diante de Elias: tem misericórdia da minha vida, da minha família e dos que estão comigo. Então Elias, o fogo caía do céu, com Elias as coisas aconteciam. Só que sabe qual foi o maior papel de Elias? Para mim, não foi fogo cair do céu, não foi discipular Eliseu, foi criar um espírito modelo para que João Batista viesse e preparasse o caminho. Porque sabe qual que é o nosso maior papel hoje? Não é pregar, é se tornar um modelo para onde as pessoas podem olhar. Agora, João Batista, ele foi voz que clamava no deserto. O povo no deserto foi voz que reclamava no deserto. Agora, sabe qual que é a diferença? Voz que clama no deserto prepara o caminho. Voz que reclama no deserto para no caminho. Cara, as coisas vão passando, a gente tem que ir evoluindo. As coisas vão acontecendo, a gente tem que evoluir. A Bíblia diz que no primeiro encontro de Abraão com Melquisedeque, que representava Jesus, ele deu o dízimo. Agora no segundo encontro de Abraão, que foi no Monte Moriá, ele não deu mais o dízimo, ele deu seu filho, ele deu tudo. O crescimento é progressivo. Hoje, o que eu vivo hoje não serve para amanhã. Davi, quando ele foi encontrar Golias, ele foi sem armadura, ele foi com a fé. Com a fé, Diegão, eu derrubo gigantes. Só que agora ele aprendeu a usar armaduras, então cantava o cântico. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, porque apenas com a fé eu derrubo o gigante. Mas agora, aperfeiçoado, aprendendo a usar as armaduras de Deus, eu não apenas derrubo o gigante, eu me torno gigante. Então serve o jeito que a gente chegou, mas não dá para ficar do jeito que a gente chegou. Não dá para ficar do jeito que a gente chegou. Cara, a galera pode ir indo, a gente vai encerrando assim mesmo. Gente, vocês estão comigo? No Éden, vamos lá. No Éden, Deus visitava o homem. No Éden, Deus visitava Adão todo cair, toda a viração do dia. Mas Deus não ficou satisfeito só em visitar o homem. Até que veio Jesus, e agora Deus não visita, Ele mora no homem. O homem, quando ele não tem plena comunhão com Deus, ele visita Deus na igreja no domingo. Mas já que Deus evoluiu, parou de te visitar e está morando em você, gente, chegou a hora da gente parar de visitar Deus no domingo na igreja e começar a morar nesse lugar. Existe um ambiente preparado para nós, gente. Existe um ambiente preparado para nós. E agora eu prometo que eu vou encerrar. Quem está com a Bíblia, abre aí, 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Samuel, capítulo 4. Quem for achando, fala amém, graças a Deus, achei, pega eu, Jesus, fala alguma coisa. 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim: um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló, ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Está vendo, gente? A cidade entra em transe mesmo sem a presença. Eli ouviu gritos e perguntou: o que é este barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O
O mensageiro respondeu: Israel foi derrotada pelos filisteus, e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram, e a arca foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o seu pescoço e morreu. Gente, olha só. Eli era o sacerdote da época. A Bíblia diz lá em Pedro 2:9 que nós somos hoje reis e sacerdotes. Chega a notícia para Eli: Ofni e Finéias morreram. Eli ficou tranquilão ainda. Mas na hora que chega a notícia para o sacerdote que a presença foi tomada dele, pastor, aí ele caiu e morreu. Gente, o que vai fazer você cair e morrer não é você perder filho, não é você perder dinheiro, mas é a presença ser tomada da tua vida. O segredo está na presença. O segredo está o quanto eu tenho dessa presença. Olha, eu gostaria de desafiar. Feche seus olhos aí. Se você quiser, vem para cá, ó. Vai conforme a tua sede, a tua fome, o teu desejo por Deus. E sabe, talvez hoje é uma noite de você falar: Deus, eu andei por aí um pouco longe da tua presença, mas eu quero ela de novo. Eu quero essa presença de novo. Deus, eu deixo o meu castelo. Deus, eu vou parar de querer construir um castelo. Eu vou viver de tendas aqui nessa terra. Gente, o que derruba um sacerdote, o que leva um sacerdote à morte, não é ele perder nada, senão a presença de Deus. Enquanto tem a presença, tem uma luz ainda brilhando. Amém, Jesus. A Bíblia diz lá em Atos 2 que eles estavam assentados, mas de repente ouviram-se ali barulhos como de um som impetuoso e veemente. Cara, era a presença de Deus chegando. Agora entenda uma coisa com seus olhos fechados mesmo. Deus um dia foi visitar Sodoma. Deus um dia foi visitar a Torre de Babel. E ali na Torre de Babel ele disse que ele deu várias línguas. Ele deu as várias línguas que ele deu confundiu o povo. E Atos 2 diz que Deus desceu para visitar também, e também deu várias línguas. Mas num lugar, várias línguas se tornaram empoderamento, no outro lugar se tornaram confusão. Então num ambiente um povo ficou confundido, no outro ambiente um povo se tornou empoderado pela presença. Espírito Santo, nós te chamamos aqui, Espírito Santo, como uma presença manifesta. Espírito Santo, começa a nos tomar, Espírito Santo. Nós queremos nos reconciliar. Nós queremos a tua presença. Nós queremos nos resguardar da tua presença.